Graça e paz, meus queridos amigos do YouTube. Aqui Fernando Vargas com vocês novamente no canal Pregando o Evangelho, para refletirmos e meditarmos juntos na palavra de Deus, para que possamos crescer e ser edificados aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Queridos, hoje quero trazer aqui mais uma parte do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Já fiz um vídeo anteriormente dando uma introdução, trazendo um panorama do contexto do livro, histórico, cultural, social da época, para quem o livro foi endereçado, qual o propósito. Se você ainda não viu, se inscreve aí no canal, primeira coisa. Assiste esse vídeo para você ter toda essa contextualização. E hoje a gente começa então falando do capítulo 1. Bom, como eu já mencionei no vídeo anterior, eu não vou ler o capítulo todo, eu não vou ler todos os versículos, eu vou pontuar questões importantes que eu acho em cada capítulo, não é? Bom, antes da gente começar o estudo, como eu já disse, você já é um inscrito aqui do canal, você tem compartilhado as mensagens para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo para que o YouTube possa melhorar o algoritmo do nosso canal, espalhar, recomendar mais os vídeos também. Vamos alcançar o máximo de pessoas aí com a palavra de Deus, amém? Então, queridos, como nós já demos uma introdução ao livro de Atos, hoje então nós vamos estar falando então do capítulo 1, Vamos falar a partir do versículo 3 até o versículo 26, não é? Os principais pontos, Não vou falar dos primeiros versículos porque é Lucas se apresentando ali, E falando, se endereçando a Teófilo, o livro, e dando instruções e esclarecimentos que nós já falamos no vídeo anterior. Então, queridos, a partir do versículo 3, 4 e 5, Lucas vai falar ali do Senhor Jesus ressurreto, então, se apresentando aos discípulos por 40 dias com provas infalíveis, comeu entre eles, se apresentou, mostrou as mãos, mostrou os lados, pediu para tocar, não é mesmo? E ali ele dá uma ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam não muito depois daqueles dias batizados com o Espírito Santo. Essa foi a promessa de Jesus. Então, debaixo da promessa de Jesus, os discípulos permanecem em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Então, eles recebem o batismo do Espírito Santo, e a gente vai falar disso no capítulo 2, que é onde tudo isso vai acontecer, não é mesmo? Então, dos versículos 3 a 5, Jesus se apresentando, falando das coisas pertinentes ao reino, tá? Vamos comentar isso já já. E dando a ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém para receberem então o batismo com o Espírito Santo. Então, dos versículos 6 ao versículo 8, os discípulos abordam Jesus acerca então de se seria aquele o tempo em que Jesus restauraria o reino a Israel. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque na maioria das pregações que nós vemos acerca dessa passagem, desses versículos, a maioria dos pregadores tem o costume de falar que foi uma pergunta idiota dos discípulos, Uma pergunta impertinente que não tinha a ver com o que Jesus estava falando. Mas, quando nós estudamos a fundo as Escrituras, quando nós estudamos o reino de Deus, quando nós estudamos o cumprimento de todas as coisas, quando a gente estuda a escatologia, final dos tempos, nós vamos ver que o Senhor, após o retorno dele, ele vai restaurar o reino em Israel. Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Se a gente for ler lá Romanos capítulo 9, 10 e 11, vai falar dessa restauração da nação de Israel, do reino judaico ali, do reino a partir de Jerusalém. O reino de Cristo vai se iniciar em Jerusalém. Então, assim que Jesus voltar, lá em Romanos vai falar quando se cumprir a plenitude dos gentios, Jesus volta então para estabelecer o reino de Deus plenamente, e ele governa a partir de Jerusalém. Então, queridos, se Jesus estava ensinando coisas pertinentes ao reino, é uma pergunta até que sim incoerente dos discípulos. Vai ser esse o tempo da restauração então do reino? Não é? Não é uma pergunta estúpida como muitos afirmam ser. Se fosse, a gente teria uma ou outra problemática, que seriam: ou Jesus seria um péssimo mestre porque eles não entenderam nada que Jesus falou, ou os discípulos também eram muito ignorantes que também não entenderam nada que Jesus falou, ou uma coisa ou outra, ou as duas, não é mesmo? Bem,
Então, a gente vê que eles fazem uma pergunta que foi pertinente sim, porque esse era o maior desejo de um judeu, e eles estavam sendo ensinados nas coisas acerca do reino. Então eles fazem uma pergunta sim, pertinente a Jesus. Mas qual a resposta de Jesus, né? Que não lhes competia saber os tempos e as épocas que pelo Pai foi estabelecido, mas que eles permanecessem em Jerusalém, para que do alto então recebessem o poder, para que fossem então testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Havia um papel primeiro a ser cumprido pela igreja, que ainda está em andamento. Creio que nós estamos no finalzinho dessa tarefa, que o Senhor breve voltará, para então haver restauração do reino, não é? Mas os discípulos não deviam se preocupar com aquilo naquele momento, certo? Bom, nos versículos 9 a 11, então, depois desse último discurso de Jesus, eles estão no Monte das Oliveiras. Jesus, então, é assunto aos céus, né? E os discípulos ficam ali perplexos, olhando aquilo tudo, e dois anjos aparecem para eles e falam, né? Por que eles estão olhando, né? Que eles não ficassem admirados, porque aquele Jesus que eles viram subir aos céus, né? Eles afirmam, irá descer novamente. Glória a Deus por isso, querido. Essa é uma das maiores esperanças e expectativas que nós devemos ter. Vou gravar um vídeo só falando sobre isso, sobre a nossa expectativa, onde ela deve estar. Então eles voltam então para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, e vão então para o cenáculo, onde os discípulos já habitavam. E o interessante é que dentre eles, aproximadamente 120 pessoas ali perseveraram, né, permaneceram da ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes, e entre eles estava Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Olha que interessante, a própria Maria, que foi agraciada por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, também esteve com os discípulos e também foi batizada com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ela também estava lá. Essa mulher foi muito agraciada, queridos. Dos versículos então 15 ao 26, nós vamos tratar então com Matias se tornando apóstolo no lugar de Judas. E algumas coisas que eu quero colocar aqui é, primeiro, a forma como ele foi escolhido. Olha só, quando Paulo e Barnabé são levantados por Deus, escolhidos por Deus, para irem em missão aos gentios, a gente havia profetas e mestres ali, na igreja em Antioquia. Eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo falou com eles para separar Paulo e Barnabé. Aqui os discípulos estão perseverando em oração, se você ler lá nos versículos vai estar escrito isso, mas a forma com que eles escolhem foi por meio de lançar sortes, crendo que a sorte cairia naquele que seria escolhido por Deus. E eu creio que isso tenha acontecido. Mas, se a gente olhar para essas duas passagens, né, a escolha de Matias para apóstolo e o chamado de Paulo e Barnabé para levar o evangelho aos gentios, a gente vê que há uma diferença grande aí. Uns lançaram sortes e os outros, orando e jejuando, receberam diretamente a instrução do Espírito Santo, não é mesmo? Mas eu quero colocar aqui uma coisa. Os discípulos já tinham o Espírito Santo nesse momento, habitando dentro deles. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22, né? Jesus assopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Mas eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Nós percebemos que depois do batismo, em Atos 2, eles têm um mover, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, e eles começam a se habituar com esse mover, né? Continuam perseverando sempre em oração, mas eles estão mais habituados com essa direção do Espírito Santo, com esse mover, com esse poder do Espírito Santo, algo que eles ainda não haviam experimentado em tanta intensidade, não é mesmo? Então eles fazem uma prática que não é diferente do que se fazia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se consultava muito o Urim e o Tumim, né? E eles fazem algo parecido, eles lançam sortes e escolhem ali Matias para o apostolado no lugar de Judas. Aí eu quero deixar uma incógnita, uma dúvida para vocês. Se vocês quiserem que eu comentem mais sobre isso, vocês deixam os comentários aqui, não é? Então, Matias entra e faz parte dos 12. E depois nós temos Paulo como um apóstolo.
Mas lá em Apocalipse, nos muros da cidade celestial, há 12 pedras com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem são esses 12? Ou melhor, quem é o 12º, não é mesmo? Porque nós temos Matias e Paulo e Judas que saiu. Quem vai ser esse 12º? Judas muito provavelmente não, mas Matias, Paulo, talvez. A outra pergunta que eu gostaria de deixar: existem apóstolos ainda hoje? Essa é uma questão muito debatida, não é? Se você acha que sim, se você acha que não, deixe seu comentário aqui. E se for aí de desejo de vocês, eu posso comentar sobre isso também, tá bom? Então a gente fecha aqui os principais pontos relevantes do capítulo 1, não é? Os ensinamentos do reino, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a perseverança no cenáculo em oração dos 120 discípulos e Matias sendo ordenado apóstolo. Queridos, até o próximo vídeo. Leiam o capítulo 1, já leiam o capítulo 2, que logo eu vou lançar aqui o vídeo acerca do capítulo 2, e a gente vai se aprofundando, meditando nas Escrituras e crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Então, meus queridos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, espalhe esses vídeos, curtam os vídeos, isso é muito importante, vai ajudar bastante o canal. E vamos divulgar aí, vamos fazer a Palavra de Deus alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.